O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou à imprensa que vai reduzir significativamente as tarifas sobre a China. É tipo, olha a tarifa, é mentira. Ele diz que as tarifas não serão de 145%, nem zero. Em outro recuo, Trump também afirmou que não quer demitir o presidente do Fed, o Banco Central estadunidense, com quem ele está brigando desde a quinta-feira passada. É plot atrás de twist. Vamos saber mais sobre essa situação toda com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão. Bora lá. Vamos lá, né? Vamos ver por quanto tempo que isso vai se manter, né? Porque pode ser que daqui a pouco ele volte atrás de volta e coloque taxa de volta e queira demitir o cara de volta, mas vamos para a notícia de agora. Não vamos. Tá, essa notícia tem um prazo de validade até né? amanhã, mais ou menos. Mas vamos lá, né? Foi uma entrevista que o Trump deu lá no Salão Oval da Casa Branca, né? Que é o gabinete do presidente. E ele diz aí primeiro que ele vai recuar das taxas aí sobre a China, né? Vamos lembrar, o Trump, ele colocou taxas de 145%, né, somadas sobre a China, que em alguns tipos de produtos pode somar com taxas anteriores que já existiam, podendo chegar até 245%. Mas enfim, ele diz que vai recuar, não vai chegar a zero, não vai zerar, mas que também não vai ficar em 145%. Vamos ver. Vamos focar na resposta, não vamos focar tanto na pergunta, porque está praticamente inaudível mesmo na Fox News. That's true. 145% is very high. 145% é muito alto. And it won't be that high. Não vai ficar tão alto. Not going to be that Vai high. ficar tão alto. It got up to there. We were talking about fentanyl. Chegou lá em cima quando nós estávamos falando do fentanil. Não, gente, o fentanil era só uns 30 e poucos %, depois que ele foi jogando mais. Various elements built it up to 145. No. Vários elementos fizeram subir até 145. Won't be anywhere near that high. Não vai ficar nada nem perto disso. It'll come down substantially, but it won't be zero. Vai descer substancialmente, mas não vai ser zero. Used to be zero. Costumava ser zero. Não é verdade. We were just destroyed China. Nós destruímos a China. Was taking us for a ride and tava nos levando para enfim, tá contando vantagem aí. Onde eles destruíram a China? Né? It's not going to happen. We're going to be very good to China, have a great relationship with President Xi. Nós vamos ser muito bonzinhos com a China, tem uma excelente relação com o presidente Xi. But they would make billions and billions and billions of Eles iam ganhar bilhões e bilhões e bilhões de dólares a year, and they would build their military out of the United States and what they made, so that won't happen. E iam construir uma fortuna a partir dos Estados Unidos. But they're going to do very well. E isso não vai acontecer, mas eles vão se dar muito bem. And I think they're going to be happy, and I think E eles vão ficar felizes. we're going to live together very E daí nós vamos viver juntos, happily, muito felizes, ideally work together. So e vamos trabalhar work out juntos. very well. But no, it's at 145%. It will not be anywhere near that number. Mas não, tá em 145%, não vai ser nada próximo disso. Você entendeu alguma coisa disso? Não, eu acho que ele tá chutando, de boa. Isso não vai sustentar, ele tá chutando. Não vai ser esse número aí. Eu pedi pra alguém me dar um número novo aqui, tô esperando. É basicamente isso. Uhum. Não, e daí ele diz, não vai ficar nem perto disso, mas também não vai ser zero. A gente destruiu a China, mas eles vão ficar felizes e vamos viver juntos e trabalhar juntos, felizes. Gente, assim, ele parece que tentando dar um morde-a-sopra, sabe, ao mesmo tempo, e é certo. E tem umas partes, assim, que o jeito que ele fala sobre a China fica mais bizarro ainda. Olha.
ourselves, and our country is getting stronger all the time because the other was not sustainable. With China, are you going to play hardball with them? Are you going to mention COVID? Well, I'm not going to say, no, I'm not going to mention COVID. I'm not going to say, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No, no. We're going to be very nice. Daí, vocês são. Não, eu não vou falar nada sobre Covid. Vocês estão querendo que eu jogue duro com a China? Não, não vou jogar duro com a China. They're going to be very nice, and we'll see what happens. But ultimately, they have to make a deal because otherwise, they're not going to be able to deal in the United States. And we want. E daí ele fala, mas eles vão ter que fazer um acordo, porque caso contrário eles não vão poder fazer negócios com os Estados Unidos. Então assim, ele tá num morde-a-sopra, Ana, muito bizarro, você não acha? E daí? Eu acho que ele não sabe o que ele vai falar e ele tá fazendo improvisando. Um discurso ensaboado, entendeu? Exato. Tá uma coisa muito estranha. Mas enfim, daí ele deu então esse recuo, dizendo que não vai chegar a 145, nem perto de 145%, mas também não é zero e tal. E daí, Ana, o porta-voz da diplomacia chinesa, o Guo Jiakun, respondeu a isso dizendo que, olha, ok, estamos abertos para negociações. Sabe, agir como adulto na sala. Após recuo de Trump, China fala em porta escancarada para acordo. Vamos pegar só as aspas aqui. A China já disse anteriormente que, em uma guerra comercial e de tarifas, não há vencedores. A porta para conversar com os Estados Unidos está escancarada, diz porta-voz do governo Xi Jinping. Eu acho interessante isso, Ana, porque mais no comecinho desse mês, uma das minhas fontes na China, o Felipe Durante, me mandou um posicionamento oficial da China sobre a relação aí com os Estados Unidos na época que começou a escalar essas tarifas. E daí o Felipe me falou o seguinte, ele pegou e resumiu para mim da seguinte forma: nós seguimos as regras, vocês não. Quando acabar a palhaçada, estamos aqui. Foi como o Felipe Durante resumiu para mim o posicionamento da China. Isso umas 2 ou 3 semanas atrás. Não é exatamente o que quando a gente acabou de ver. Olha, a hora que vocês pararem de palhaçada, estamos com a porta aberta para negociar. É isso. Cara, a China é muito adulto na sala, nessa bagunça toda. E daí, Ana, só para finalizar, ontem a gente fez um corte aqui falando de como o Trump estava levando a economia estadunidense para o pior abril desde 1932, com a briga dele com o presidente do Fed, Jeremy Powell. Então, ele deu 2 recuos de um dia só, porque no mesmo dia que ele deu esse recuo com as taxas aí da China, ele também declarou publicamente que não tinha intenção nenhuma de demitir o chefe do Fed. Trump diz que não tem intenção de demitir o chefe do Fed. Fed, gente, é o Banco Central estadunidense. O presidente dos Estados Unidos afirma que a mídia apressa as coisas e que só espera que Powell seja mais ativo na redução dos juros. Então, ele vai falar aqui que nunca teve planos em demitir o chefe do banco norte-americano. Trump disse que somente espera que Powell seja mais ativo. Ok. Essa é a hora perfeita para cortar as taxas de juros. Se ele não fizer isso, será o fim? Não, não será. Mas que seria um bom momento, seria. É algo que já deveria ter sido feito antes. Eu não tenho intenção de demitir ele. E daí, Ana, ele bota a culpa de toda a crise que ele causou, e a gente mostrou que foi ele que causou no corte de ontem, inclusive mostrando o post dele, chamando o cara de senhor tarde demais e de grande perdedor. Ele disse que foi um erro da imprensa, apesar da declaração de Trump de que em nenhum momento planejou demitir o presidente do Fed. O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, havia dito que o republicano estudava demitir Powell. O Jornal dos Estados Unidos também registraram que Trump discutia a demissão do líder econômico por causa das incertezas quanto à saída de Powell. As bolsas norte-americanas registraram queda superior a 3% no fechamento de segunda-feira. Sobre os rumores alimentados pelo próprio governo, o republicano afirmou que a mídia apressa as coisas. E, gente, vamos deixar bem claro, a gente está vendo isso aqui
no Poder 360, que tá longe de ser um portal esquerdista, tá? Deixando isso bem claro. Até esse portal que é insuspeito de ser um comunista tá dizendo sobre os rumores alimentados pelo próprio governo. Ou seja, aí, Ana, vale lembrar, o Trump ele tem um livro, né? A Arte da Negociação. E uma das coisas que ele ensina nesse livro é que mesmo quando você recuar, você faz de conta que é o vencedor. Ele recuou 2 vezes e numa ele fica dizendo: não, mas nós estamos. Vai cair a taxa de juros, mas nós destruímos a China e eu salvei os Estados Unidos, não sei o quê. Eu tô voltando atrás sobre demitir o presidente do Banco Central. Não, mas eu nunca falei em demitir. Isso é culpa da imprensa que fica inventando coisa. É o recuar sem admitir que tá recuando. Isso, claro, se ele não resolver amanhã começar a fazer tudo de volta para fazer a bolsa cair de volta e daí subir de volta e cair de volta e subir de volta. E quem que tá enriquecendo com isso, né? É verdade. Perdeu a graça rapidamente. Eu tinha por alguns momentos me esquecido que isso tudo é manipulação de mercado, né? Toda essa inconstância que a gente olha, e é sempre esse problema, né? A gente olha e a gente diz incompetência. Ou fica naquela, né? Será que é burrice ou é má fé? Enfim. E a coisa é muito mais complexa do que isso. Existe, de fato, uma incompetência. Mas essa incompetência não quer dizer que ele não tem um objetivo. E dizer que ele tem um objetivo não quer dizer que ele é um gênio que está se fazendo de idiota para ganhar com especulação e manipulação de mercado. As coisas não são mutuamente excludentes, né? Você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Agora, sobre essa coisa do livro, agora você matou o ponto, Sofia. Ele está fazendo exatamente aquilo que ele... E é óbvio, e o fato de você chamar a atenção para o texto só me diz, olha, eis aqui a comprovação, né? É óbvio que ele está fazendo isso, assim. Para mim, eu fiquei pensando o tempo inteiro, enquanto eu estava vendo a história, vendo o discurso dele, a cena que eu imaginava era de uma criança pequena que diz que vai bater numa criança muito maior. Eu vou bater, não sei o que, ela corre lá, ela vai para cima da criança e pau! Ela tromba nos joelhos da outra criança, porque ela não tem nem altura para dar um soco na cara da outra, entendeu? Tromba, cai no chão e fala, meio atordoado, assim, é isso aí, eu mostrei pra ele quem é que manda, e fique aí no seu lugar, e vai saindo de mansinho. É isso que tá acontecendo, né? Eu vou fazer, tomou um tabefe, aliás, nem tomou um tabefe, entende? Ele simplesmente foi mal sucedido pela escala completamente desproporcional aí das coisas, sabe? Então, eu acho que primeiro tem isso, sabe? Essa coisa do discurso, de manter essa ideia de que ele venceu e tudo mais. Por outro lado, tem um certo... Eu tô começando a gostar de ver os discursos do Trump, eu não acredito que eu tô dizendo isso. Porque é uma aula de linguística. A gente fez um vídeo sobre isso lá atrás, sobre como ele usa o tipo de estrutura de frase para enfim, para reforçar pontos ali, né? E não, de novo, não acho que ele faça isso conscientemente, mas ele tem de fato, né? É isso. Mas esse tipo de discurso dele é muito peculiar, porque é um discurso, não é só que é um discurso ensaboado, mas é um discurso e uma sequência de ações que tem como objetivo central desnortear. Deixa o interlocutor tão tipo, que diabos ele quer dizer com isso? Sabe? Não, nós vamos ter uma boa relação com a China, não, mas não sei o quê, mas nós destruímos ele na guerra, mas... O interlocutor fica assim, ó, eu não sei onde é que eu me seguro nisso daí. Hoje, mais cedo, eu me referi aos Estados Unidos e ao Trump como um narcisista, sabe? É um tipo de discurso, assim, grandioso,
que faz parte dessa forma de enganar as pessoas. Parece um discurso muito grande, mas na verdade, se você apertar, ele é puro ar, sabe? E é isso que está acontecendo aí nos discursos dele. Eu achei fascinante. Fascinante isso. Se não fosse, claro, o fato dele estar, né, como a Sofia já falou muitas vezes, ruindo, né, o império dele e a gente está no quintal com as pedras caindo na cabeça. Não fosse isso, seria completamente fascinante. É isso. Ficamos por aqui, Ana? Ficamos por aqui, ó. Vou lembrar aqui o Carlos, o interlocutor não é a China. Não, a China sequer está ouvindo o que ele está falando. A China está em outra escala Katamari, para quem entender a referência, entende? A China não está nem vendo ele. Vamos lá, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, bora lá. Chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Eu tenho medo, às vezes, de falar igual o Trump, sabe? Vou ficar pensando nisso. Beijos. Não, porque nós vamos ser muito felizes no Meteoro. Nós vamos ganhar tudo. E, meu Deus, que discurso horrível.